Nossa, hamster. Já comeu hamster, Fernando? Então, hamster, não. Eu comi o cuy. Será que era o cuy que ele tava falando? Era o cuy. Era o cuy. O cuy é o porquinho da Índia, na verdade, né? O cuy eu fui pro Chile e provei. Eu cozinhei o cuy, inclusive. Meu Deus! E Eu aí? até pedi pro cara pra comer o cuy dele lá e provei o cuy. É verdade. Então, eu tenho pena. Esses dias eu até tava vendo os docs. Se eu vejo o bicho morrendo assim e que a gente vai comer... Por isso, às vezes é melhor ser burro na vida, de não achar que carne veio da vaca, que o frango é da galinha. Coisas. Porque senão eu fico com pena mesmo, eu acho que eu vou virar... Eu tô agora com uma namorada vegetariana, então eu tô mais vegano e tal. Tá conseguindo? Não. Se eu vejo a carne, eu falo, não, esquece, dane. Mas eu tô comendo menos carne já, acho que dá uma equalizada aí, mas E eu sou cozinheiro agora, né, velho? Eu tenho que fazer as carnes, as comidas lá. Mas senão, eu nunca sei o que fazer. Vou fazer o quê? Brócolis com alface, né? Sem graça. E que outras comidas diferentes nas suas viagens você já experimentou, assim, coisas exóticas? Então, até eu gravei essa semana um programa sobre isso. Eu tô com um pirulito de escorpião lá, mas pra provar ainda não comi. As coisas mais estranhas que eu já comi. No Japão eu provei o fugu, que é o peixe mais venenoso do mundo, sabia? Nossa. O fugu diz que ele é 10 vezes mais forte do que o cianeto, o veneno dele. Nossa. Que é o baiacu aqui no Brasil, né? E ele, você dá uma dormência na língua e eles dão uma alucinação, se deixar um pouco de veneno. Diz que o chefe ele tem que ser muito treinado pra preparar o fugu, porque senão, diz que todo ano morre uma galera aí comendo. Eu só soube disso depois que eu comi o bicho. Que loucura! É bom pra levar sogra, se quiser pra comer. E qual que foi o país que você sentiu um maior choque cultural nas suas viagens? O Japão é um lugar dos mais incríveis que eu fui, porque o Japão, primeiro, é um silêncio. Você entra no metrô, tá entupido, mas é todo mundo quieto. Educação, assim. né? E aí o cara senta no metrô e deixa o computador em cima do laptop e dorme, velho. E ninguém rouba, velho. Até olhei e falei, velho, eu vou roubar. Se ninguém rouba, eu vou roubar, velho. Ele tem que representar o Brasil. E assim, é tudo limpo, organizado, eles são... Acho que a gente tem muito a aprender com o japonês, e os japoneses também com a gente, porque eles também são muito travados, muito tensos, assim, né? Não relaxa, só relaxa quando bebe muito, e aí... Então, acho que são culturas que a gente tem que conviver mais, assim. E aproveitando esse gancho das pessoas, né, meio travadas, qual foi a resposta mais inusitada nas suas viagens? Porque você sempre brinca com os gringos e tal. Eu tenho o quadro de os chavecos pelo mundo, né, de tentando dar cantadas na língua local, e aí tentar falar japonês, que é impossível. E... A coisa mais inusitada... é difícil, porque tudo é pra ser inusitado, né? Qual que é a pergunta? Qual que foi a resposta mais, assim, chocante que você teve, que você falou, nossa... Então, a comédia, a gente não sabe onde vai dar, né? A gente trabalhar com comédia é viver numa linha do erro. Então, a piada que é boa para um, pro outro é extremamente ofensiva e vice-versa. Então, a gente vive sempre correndo um risco aí de dar errado. Então, algumas brincadeiras eu já fiz e... Eu já, aqui em São Paulo mesmo, na Rebouças, aqui perto, uma vez eu tava fazendo o Abominável Homem das Neves. Com a câmera meio longe e tal. E baixou a polícia, o cara queria me levar preso, porque achou que eu era maluco. E nem todo mundo entende. Mas quando você não é muito compreendido, né? Quando você começa a incomodar um pouco, acha meio esquisito, acho que no geral, artisticamente falando, você tá no caminho certo, assim. Se você tá muito certinho, você tá fazendo igual, né? Se você tá incomodando um pouco alguém... Quando começa a me xingar no YouTube, eu falo, opa, deve estar dando certo. E é isso mesmo, quando você tem sucesso em algum vídeo meu, começa muito bem, esse cara é idiota, você tá chegando numa área fora da zona de conforto. Então, eu adoro quando me xingam no YouTube. Quando começa a me xingar, eu falo, tá bombando, yes! Mas aproveitando, né, a gente tá vivendo uma época complicada do humor, assim. Como é que você, como comediante, tá lidando com isso? Então, eu sou filho de um advogado criminalista. Nossa. Então, sempre o que eu fazia, meu pai, você vai ser processado, você não pode fazer isso. Eu sempre fui meio cagão, assim, né? Cagão pode falar aqui? Não pode, aqui já. deixa, né? Bota o pi aí depois. Então, assim, e é isso, é risco o tempo inteiro. A gente não pode... Eu convivi muito com Rafinha Bastos, por exemplo, né? Rafinha sempre falava, cara, se eu for pensar o que eu não posso fazer, eu não faço nada. E é um pouco isso. A gente tem que tomar alguns cuidados. Eu vi a chinesa lá, tava falando da comida que gosta. Eu falei, será que come cachorro? E eu falei, será que essa piada hoje em dia a gente pode fazer? Ou a comunidade chinesa vai me processar porque eu zoei que come... Como é que eles comem cachorro? Então eu só tô constatando algo... Mas assim, acho que tem algumas coisas que a gente tem que respeitar e a gente faz a piada pro cara rir e não pro cara se ofender e ficar chateado. Então, acho que enquanto tiverem mais rindo do que se ofendendo, a gente vai no caminho. E acho, às vezes, o papel do humorista é muito importante, porque às vezes o Rafinha faz a piada do estupro e vão lá protestar e bater no Rafinha. Cara, muitas vezes a gente fala uma merda, né? A gente levanta um assunto para um assunto que estava escondido, estupro, por exemplo, que ninguém falava. E aí surge dizendo que no Brasil, 8 de cada 10 mulheres já foram estupradas, umas coisas absurdas. Você fala, cara,
legal a gente aprender isso um pouco e talvez parar pra pensar. A piada talvez pegou mal, mas serviu pra gente levantar o assunto. E vamos discutir, não precisa crucificar o comediante. Tem uns que precisa, mas outros não. Eu já nem sei onde eu tô, mas é meio que isso. E você que faz tudo isso, é repórter, ator, comediante, você consegue conciliar tudo isso com amor? Que nem você disse que tá namorando? Então, ela fica meio doida, ela enlouquece, assim. Ela é muito ciumenta hoje em dia. Eu até falei, ela me obrigou a sair do Tinder esses dias. E eu fiquei muito chateado, porque o Tinder era o joguinho que eu mais gostava ali. E nada. E ela sofre um pouco, assim. Ela sofre um pouco. Ela fala, nossa, agora eu só vou pedir pra você não beijar mulheres nas matérias. E eu falei, tá bom, esse eu vou tentar respeitar, porque às vezes precisa, né? Às vezes tem que fazer uma gracinha. Um beijinho. Mas ela sofre um pouco, mas a gente tá se entendendo, assim. As meninas me abraçavam, falavam, você não pode, abraçou uma hora. Eu falei, fica com o cronômetro do lado e eu apito. Você fala, já deu, tal. Mas no geral, porque é isso, eu fui pra Nova York agora, numa noitada lá, e tinha uma piscina. E eu falei, posso entrar de cueca? Pode. Eu entrei de cueca e tal. Fiquei, uau, e tirei foto com a galera. Aí ela ficou brava. E ela, você não tava trabalhando? Eu falei, mas a gente tá o tempo inteiro, né? A gente tem uma coisa de estar brincando com o mundo o tempo inteiro, experimentando, criando. E é sempre um trabalho aqui de tá inventando algo. Ali pode surgir coisas. Ela não gostou que eu fiquei pelado. Ninguém acha. Eu acho que eu sou o Brad Pitt. Acha que isso aqui a mulherada fica louca comigo. Eu não fico. Mas não fico.